Bem, dando continuidade, para dar a aula, vamos sentar, nos acalmar. Lembrando que, assim, nós teremos agora a aula Própolis, Neuroproteção Senolítica no Envelhecimento. Depois teremos, em seguida, a doutora Alice Weber, que vai falar 10 minutos sobre a oxigenoterapia tópica. E aí faremos o sorteio da Nutrigene, serão 3, né? 3 sorteios da Nutrigene, e estaremos liberados para o almoço, e no retorno o Fernando Betete vai estar dando a aula dele. Ainda teremos muito mais sorteios hoje à tarde. Inclusive, o doutor Alex vai fechar o nosso congresso, e o senhor gostaria de falar alguma coisa a respeito? Vem cá um pouquinho só, ele vai dar uma degustação de 30 segundos do que será a aula. Tá certo, 30. Então tá certo, gente. Olha só, quem sobreviver até chegar a mim já vai ganhar uma mentoria minha, tá certo? Nós vamos liberar 3 PDFs, tá certo, para vocês também, tá certo? E eu vou ensinar a fazer sexo selvagem. Tá? Então aguenta aí. Agora pegou pesado. Para dar a aula sobre própolis, quero chamar o nosso expert em própolis, autor de livros, inúmeros trabalhos científicos, desenvolvedor de produtos contendo produtos apícolas há mais de 25 anos, farmacêutico, bioquímico clínico, com mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade de Munique, na Alemanha, CEO e diretor de negócios da Medical X, professor Niraldo Paulino. Uma salva de palmas. Muito obrigada por ter aceito. Obrigado, gente. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Eu acho que já está bom o congresso, já podemos ir embora, né? Depois dessas palestras todas que a gente teve aqui. É realmente um compromisso grande e uma responsabilidade de manter a atenção, o foco de vocês. Mas peço só um pouquinho mais, um passo além, porque ainda temos muitas coisas interessantes para aprender aqui no dia de hoje. Inclusive, fazer sexo selvagem, né, doutora Alex? Muito bem, eu sou o primeiro aluno da classe, vou sentar bem na frente. Nós vamos falar um pouquinho sobre própolis, e apesar de todo o estudo internacional que a gente já tem feito há mais de 28 anos já atualizando com a própolis, em todos os seus parâmetros bioquímicos, validações, processos, livros, 18 teses de doutorado, 3 livros publicados, nós vamos compreender um pouquinho da ação dele sobre o processo de envelhecimento e sobre a neurodegeneração e os problemas relacionados a esses contingentes inflamatórios e degenerativos que acontecem no sistema nervoso central. E uma das causas muito interessantes que me fez refletir em cima exatamente desse contexto da neuroproteção foi um relato de um depoimento de um dos filhos que acompanhou uma paciente no meu consultório, portadora de Alzheimer. Ela, de fato, o filho, de fato, me enfatizou uma frase que chamou demais a atenção para o meu coração e me fez refletir assim a importância que nós temos que ter em relação ao cuidado na saúde mental, né? Esse filho me relatou que a minha mãe sempre foi o meu porto seguro. Uma mulher forte, cheia de vida e sabedoria. Aprendia demais com todas as condutas que a mãe o ensinava. Mas o Alzheimer roubou pedaços dela que jamais pensei perder. E essa frase assim me marcou tanto que eu trouxe isso para apresentar a vocês como um sinônimo de como a saúde mental hoje ela vem sofrendo e vem perdendo qualidade em termos funcionais, em termos de relacionamentos e em termos de preservação dos valores
preservação dos valores morais e sociais. E quando a gente fala, então, de definição de envelhecimento, e por isso é uma contingência neuroinflamatória que acompanha o envelhecimento, uma das principais, que é, então, relacionado a um processo gradual e progressivo, pelo qual os organismos vivos passam ao longo do tempo. Todos nós vamos envelhecer, todos nós estamos envelhecendo. A gente nasce, vem a esse mundo envelhecendo gradualmente. E essa evolução gradual do processo de envelhecimento, ela nos permite, então, adquirir coisas ao mesmo tempo em que metaboliza essas coisas ao longo da nossa jornada aqui no planeta Terra. E essas alterações funcionais, elas nos fazem integrar mudanças que são físicas, psicológicas e sociais. Então, essa é uma definição muito clássica, né, de livro, mas que faz a gente refletir em termos da observação desses fenômenos ao longo da nossa jornada aqui no planeta. Muitas vezes, nós não nos damos conta de como o processo de envelhecimento está acontecendo. Eu tenho certeza que quando o Dr. Alex tinha 18 anos, ele não pensava em fazer sexo selvagem. Mas com a evolução, com a idade, com o processo natural que acontece dentro do nosso organismo, a gente vai atingindo outros parâmetros, né? E vai tendo necessidades adicionais. E aí o que acontece? O fato do processo gradual de envelhecimento, ele é resultante de uma combinação de fatores que envolve a genética pessoal, fatores ambientais e, sobretudo, cada vez mais na nossa sociedade atual, fatores comportamentais, as nossas escolhas, né? A escolha de estar aqui hoje aprendendo mais sobre como ter uma saúde mental adequada, ou a escolha das pessoas que foram ao jogo da final da Libertadores. Então, cada um de nós tem a seu próprio livre-arbítrio para fazer as escolhas relacionadas à sua contingência física, corporal e mental. Quando a gente fala, então, de envelhecimento, e aí a gente vai falar de envelhecimento também ao nível cerebral, isso está, então, relacionado à genética, aos telômeros, às teorias dos radicais livres, estresse oxidativo, inflamação subclínica crônica, muito mais recentemente, as abordagens inflamatórias e as teorias de radicais livres têm nos mostrado cientificamente esse envolvimento no processo de envelhecimento gradual e progressivo. Os processos de involução endócrina, a nossa perda de controle dos eixos hormonais, da funcionalidade desses eixos hormonais, também como fonte de envelhecimento. Mas, sobretudo, uma das teorias que engloba grande parte desses processos, que é a teoria da senescência celular. Senescência celular, que tem como conceito geral o processo das doenças crônicas degenerativas, que envolvem, então, um processo de envelhecimento progressivo da célula. É mais ou menos como uma batata podre que fica num saco de batata. O que acontece com esse saco de batata? Gradualmente, vai apodrecendo muito mais rápido. E quando a gente tem, então, uma célula que entra num processo senescente, ela deixa de ter a funcionalidade normal de uma célula e passa a produzir alterações inflamatórias. Então, ela deixa de contribuir para a funcionalidade do tecido e passa a produzir mediadores inflamatórios naquele tecido. E o que acontece ao longo da nossa jornada é que nós temos, então, acúmulo de senescência celular durante o processo do envelhecimento. Então, o envelhecimento, na verdade, é, em todas as suas origens, né, um acúmulo dessas senescências celulares em cada uma das células que sofrem, então, essas alterações. E está na gênese, então, de todas as doenças degenerativas que nós temos hoje. O que a gente vai perceber, de fato,
como doenças degenerativas, nós vamos ter doenças do sistema nervoso central, e aí a gente vai encontrar, nesse acúmulo de senescências celulares, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, esclerose ou atrofia muscular espinhal, mas em todos os nossos sistemas funcionais, nós vamos ter também células que envelhecem, perdem a função fisiológica e geram comprometimento funcional desses tecidos. Claro que um comprometimento funcional de uma célula hepática diminui a capacidade metabólica. Um acúmulo de senescência celular em neurônios gera, então, dependendo da via neuronal ao qual esse processo está acontecendo, a gente vai ter prejuízos funcionais, depressão, demência, Alzheimer. E esse contexto clínico nos faz, então, relembrar que a senescência celular está na gênese de todos esses processos funcionais de alterações no nosso organismo. E aí, quando a gente fala em doenças degenerativas, elas têm um elemento, um elo em comum, que é exatamente esse processo de senescência. Nós vamos ter degeneração celular, degradação da característica funcional do órgão. Nós vamos ter apoptose, que é uma relação de morte celular programada daquelas células que já não são mais viáveis, né, naquele tecido. Todas as nossas células, elas se renovam de tempos em tempos. Em alguns momentos, elas precisam ser removidas do tecido para que elas possam ser substituídas por novas células funcionais. Acontece que, durante o processo de senescência celular, nós temos a perda de células funcionais e a imortalidade inflamatória. Esse é um termo bem recente e que, depois eu vou mostrar um trabalho para vocês, e que faz com que a gente reflita que esse acúmulo de senescência celular em vários tecidos, como eu disse, passam, então, esses tecidos agora a produzirem secreções de moléculas desencadeadoras do processo inflamatório. Então, uma célula normal agora passa de uma funcionalidade fisiológica, quando submetida a determinados fatores ambientais, químicos, emocionais, inclusive, passam agora a se comportarem como células senescentes, produzindo mediadores inflamatórios. E aí o que a gente tem, então, é que grande parte do processo de inflamação nessas células senescentes, elas são decorrentes da ativação de um conjunto de receptores que tem em comum um fator de transcrição nuclear chamado NF-κB. O NF-κB, para os farmacologistas, para os estudiosos da área, significa um intermediário para a transcrição de informações gênicas para a produção de mediadores inflamatórios, como as citocinas, interleucina 1-beta, interleucina 12, TNF-alfa e várias outras enzimas envolvidas no processo da inflamação. Significa, então, em resumo, que acúmulo de senescência celular gera aumento da expressão gênica para proteínas pró-inflamatórias. E se isso acontece ao nível neuronal, a gente tem, então, neuroinflamação. Muito bem, o que a gente quer relacionar, então, é que senescência celular está na gênese de todas as doenças que são neuroinflamatórias. E aí a gente tem, nesse contexto, que a senescência celular acumulada nos tecidos neuronais gera neurodegeneração. E gera, claro, a partir dessa migração de células inflamatórias para o local em que está acontecendo a lesão tecidual inflamatória, gera produção de radicais livres. Então, inflamação e oxidação estão na gênese da grande maioria dos processos de senescência celular e de neurodegeneração. Fatores importantes aqui são considerados, então, eventos pró-senescentes, que incluem inflamação e oxidação,
convertem as células normais em células senescentes. Essas células senescentes, acumuladas nos tecidos, geram todos os prejuízos funcionais que a gente pode desenvolver ao longo da nossa história durante o processo de envelhecimento. Quando eu falo de envelhecimento, não é só uma escala cronológica, porque a gente tem, eu atendo, por exemplo, em pacientes com, um último paciente que eu atendi, por exemplo, de 78 anos, namorava com uma menina de 25, tinha um filho de 3 e um filho de 58. Era uma escala assim, cronológica que, aparentemente, ele já deveria estar com um processo de acúmulo de senescência, mas não tinha. No entanto, eu atendi pacientes com 38 anos que tinham um perfil metabólico de uma pessoa de 78 anos. Então, o acúmulo de senescências celulares nesses tecidos é que define a responsividade funcional. E como que a gente pode controlar esses mecanismos de indução ou de geração de senescência? Usando protocolos que a gente chama de protocolos senolíticos, porque retiram do ambiente funcional corporal essas senescências celulares. E aí o que a gente vai perceber? Que a gente pode ter, dentro da terapia senolítica, uma reprogramação celular, uma ativação do sistema imune para limpar esses elementos senescentes dos tecidos. A gente pode ter eventos de redução inflamatória ou do estresse oxidativo. A gente pode ter limpeza dessas senescências e, a partir dessa limpeza, restabelecer um padrão funcional naqueles tecidos. Muito bem, a gente sabe também que doença degenerativa tem diretamente relação com radicais livres e mediadores inflamatórios. Algumas das principais que eu citei aqui têm seu envolvimento diretamente e proporcionalmente ao acúmulo de radicais livres. É o caso da depressão, Parkinson, demência, diabetes, Alzheimer, o envelhecimento progressivo, aterosclerose. São todas patologias cuja gênese é um aumento do estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo comunica direto com a produção de mediadores inflamatórios. E a gente vê amidalite, esofagite, gastrite, tendinite, colite. E o pulso ainda pulsa. Alguém lembra dessa música? Oh, denuncia a idade, né? Quem sabe essa música? O que a gente vê também é que, recentemente, muito recentemente, 2024, tá? 2024, isso é From do conhecimento. Esse artigo traz exatamente o papel das células senescentes ou da senescência celular em doenças neurodegenerativas. Uma revisão super legal que mostra exatamente esses mecanismos de correlação. Ou seja, a gente sabe quais são os mecanismos geradores de doenças crônicas. A gente sabe e conhece toda a fisiopatologia do envelhecimento e da neurodegeneração inflamatória. E por que, especificamente, se a gente sabe de tudo isso, por que não estabelece estratégias senolíticas antes que a gente tenha a degradação dos tecidos? Por que a gente espera a sintomatologia das doenças aparecerem para depois tratá-las sintomaticamente, né? Hoje a gente espera o paciente chegar no estágio de depressão para entrar com um antidepressivo. A gente espera o paciente chegar numa escala de prejuízo colinérgico degenerativo no Alzheimer para depois tratar paliativamente a qualidade de vida desse paciente. Não faz sentido, não é um desejo de Deus que nós tenhamos esse comportamento de espera para depois tratar. Uma consulta de um colega que eu atendi na outra semana, ele já tinha um conjunto de exames laboratoriais indicando alterações degenerativas pancreáticas. Já tinha alteração de glicose, já tinha alteração de insulina, já tinha hemoglobina glicada,
Tudo isso indicando que, se não houvesse uma intervenção naquele momento, ele seguramente entraria num processo diabético. E aí ele veio me procurar, porque não foi tratado, porque não tinha nenhum sinal clínico que aparentasse ou que necessitasse intervenção imediata. É claro que não, mas é uma pré-condição, que deve ser, então, que a gente deve intervir antes que o processo degenerativo aconteça. Então, é muito importante que a gente saiba que nós já sabemos onde intervir, nós já sabemos por que intervir. Agora, é a nossa decisão, como nós havíamos dito, a nossa decisão do livre-arbítrio de querer ou não estabelecer um mecanismo de proteção. E a gente pode, na farmácia de Deus, como Betete sempre costuma mencionar, inclusive nas nossas lives, usar a farmácia de Deus a nosso favor, sim, né? Porque a gente tem aqui trouxe só algumas opções, mas a gente tem centenas de produtos naturais que podem ser empregados com mecanismos conhecidos de ação, com mecanismos referenciados cientificamente, com doses, posologias, mecanismos farmacológicos definidos, trabalhos científicos validados, e que permitem que a gente os empregue dentro de uma avaliação integrativa do paciente, garantindo uma resposta terapêutica adequada. Entre eles, resveratrol, o Dr. Júlio já mencionou aqui, né, todos os nossos, Felipe mencionou, resveratrol atua sobre sirtuína, é um inibidor do processo de encurtamento dos telômeros, que melhora a qualidade da resposta celular funcional. Curcumina, dentro do extrato de cúrcuma longa, epicatequinas, dentro de várias plantas funcionais, galato e epigalato-catequinas presentes no chá verde, quercetina na cebola roxa, fisetina no morango. Tem protocolos anti-envelhecimentos, protocolos senolíticos, que garantem a preservação funcional das células por mais tempo, à base de fisetina, protocolos já definidos pela Organização Mundial da Saúde, e que são reconhecidos internacionalmente pela sua validação científica. Cada um desses produtos naturais tem já seu alvo terapêutico já bem definido. Ou a gente pode usar aí o protocolo com um produto que tem múltiplas propriedades senolíticas. O Dr. Alex gosta de dizer que as abelhinhas são obra divina, né? Obra de Deus, porque elas produzem uma coisa que é fantástica, que é a própolis. A própolis, e aí eu reforço que A é menina, né? A própolis, o gênero da própolis é feminino, é uma resina natural produzida, coletada pelas abelhas a partir de resinas de determinados conjuntos de plantas que estão no entorno da colmeia. E a abelha é a nossa, talvez, mais fiel das criaturas que nós temos na natureza. E é fiel por quê? Porque ela recebe uma ordenação no momento que ela nasce na colmeia, e essa ordenação é para que ela possa transcorrer a sua vida fazendo a sua atividade biológica, que foi designada pela colmeia, e trabalhar dentro desse contexto de coleta, por exemplo, seletiva de resinas que apresentem substâncias químicas capazes de proteger a colmeia de todos os elementos que possam efetivamente atrapalhar o funcionamento da colmeia. Então, é muito interessante porque, dentro desse conjunto de substâncias, nós temos uma constituição já bem definida, com indicações de uso, farmacologia definida e cuidados na apresentação, o resultado de um projeto de 25 anos de desenvolvimento de pesquisas científicas, resultando, então, nesse produto, que a gente lançou como Citoprópolis. Citoprópolis, dentro do processo da neuroproteção senolítica, que é o tema da palestra, traz, então, alguns mecanismos já bem validados através desses estudos sistemáticos e científicos.
Indução de apoptose em células senescentes, vai então direto dentro da célula que não quer morrer, mas que produz mediador inflamatório, destrói essas células. Faz uma ativação da imunidade celular através da regulação TH1, TH2, por prenilação pós-translacional. Esse foi o mecanismo único da própolis verde, então nenhuma outra própolis faz esse mecanismo. O que é isso? A gente ativa um sistema de resposta celular imunológica. E aí o macrófago ativado vai lá e consome aqueles restos celulares senescentes, melhora a nossa capacidade de defesa imunológica e restabelece um padrão funcional na célula. Tem um efeito anti-inflamatório, porque inibe NF-κB. Olha, então, aquele fator de transcrição nuclear, que era responsável pela produção de mediadores inflamatórios, pela geração de neuroinflamação, por aumentar o estresse oxidativo neuronal, a própolis faz esse processo de controle. E desoxida, porque ela sequestra radicais livres e estimula as enzimas antioxidantes naturais. Então, o que a gente tem de fato aqui, ela desinflama, desoxida, ativa o sistema imune e promove a apoptose em células senescentes. Esses mecanismos, obviamente, refletem o poder senolítico e a prevenção de envelhecimento, que a gente tem encontrado nos resultados a partir do uso do citoprópolis nos nossos pacientes. Produto natural com padronização de seus marcadores, só para vocês terem ideia, esse aqui é um cromatograma. Cada pico cromatográfico desse representa um composto identificado e quantificado dentro da estrutura química da própolis. E a gente tem um composto majoritário, que é esse aqui, chamado de artepilin C. Artepilin C, para os químicos de plantão aqui, ele tem dois radicais prenilas, que são essas duas partes específicas da molécula. 1,5 ponto na média para quem identificar qual é a configuração de um inseto da natureza para essa molécula. Parece o quê, hein? Com duas garrinhas, com uma cauda. Um escorpião, exatamente. E os japoneses, eles são muito ligados assim nas simbologias, né, da natureza. Eles buscam informações da natureza para atribuir atividades terapêuticas. Sim, as nozes, eles dizem que é boa para o cérebro, e de fato é. Eles têm o romã, que é boa para o pulmão, porque tem a mesma estrutura. Quando eles foram lá para o Japão e olharam para essa molécula, eles disseram, isso aqui é um escorpião. E um escorpião que vai matar a célula do câncer. Não é que eles tinham razão. Testaram em todas as células tumorais que eles tinham no laboratório, a efeito antitumoral fantástico. E aí a gente começou a investigar também outras propriedades associadas ao artepilin C, como a anti-inflamatória, como a antitumoral, além da própria atividade que foi consolidada, deixa eu voltar aqui, foi consolidada para o artepilin C como antioxidante, anti-inflamatório e antitumoral. Tudo isso foi compilado, todos esses 25 anos de projeto, né, foi compilado no livro que a gente lançou, chamado de Própolis, da colmeia à clínica. E aqui a gente contém, então, todas as informações dos ensaios científicos que a gente validou para desenvolvimento do citoprópolis. Esses alguns trabalhos que estão referenciados lá dentro do nosso trabalho científico, do livro, mostrando, então, o efeito anti-inflamatório analgésico da própolis brasileira, mostrando, então, que a conclusão daquele trabalho foi que o efeito antiedematogênico pela inibição da quimiotaxia dos neutrófilos, então diminui edema, diminui
quadros de alterações inflamatórias relacionados a essa migração de células inflamatórias para o local das lesões, lesões inflamatórias, inclusive neurodegenerativas. Esse foi um outro trabalho também que nós mostramos que, pela primeira vez, um composto presente no extrato da planta, nesse caso da própolis, né, foi absorvido depois da ingesta oral e tinha biodisponibilidade para fazer os seus efeitos em concentrações efetivas lá no tecido-alvo. Então, foi um trabalho publicado no European Journal of Pharmacology, validando, então, as propriedades anti-inflamatórias e a biodisponibilidade desse artepilin-C para a geração dos efeitos terapêuticos. E aí, esses efeitos terapêuticos associados ao artepilin-C presente, então, dentro do extrato padronizado de própolis, que é o citoprópolis, promove a inibição do NF-κB e o sequestro de radicais livres, e, por isso, tem todos esses efeitos sobre o quadro inflamatório, inclusive na neurodegeneração inflamatória associada a essas doenças do sistema nervoso central, em maior ou menor escala, envolvendo, então, um processo de neurodegeneração. Depressão, Alzheimer, Parkinson e as eminentemente neurodegenerativas, né? Parkinson, Alzheimer e as escleroses. O que a gente vai perceber também é que a atividade imunológica também está definida e foi publicada como um adjuvante no processo de melhora da resposta imunológica nos pacientes, e, nesse caso, também ao nível experimental. Nós vamos ver que esses compostos presentes na própolis verde funcionam muito bem como adjuvantes vacinais, então melhoram a capacidade de resposta do nosso organismo à presença de um elemento de estimulação vacinal, como o anticorpo, e que esse processo envolve... Aqui eu peguei pesado, né? Mas vamos lá. A ideia é só demonstrar para vocês que a gente tem esse mecanismo chamado de prenilação, que está apresentado a partir daqueles radicais prenila do artepilin-C, que fazem o mecanismo de regulação do sistema imune celular. Ou seja, a gente melhora a capacidade de defesa dos nossos macrófagos residentes nas mucosas. Mucosa da cavidade oral, mucosa da cavidade nasal, mucosas ao nível intestinal e vaginal, e, por isso, essa melhoria da imunidade, ele traz benefícios não só para as doenças infecciosas do trato mucoide, como também melhora a resposta imune celular ao nível sistêmico. Além disso, a gente tem os efeitos antioxidantes e sequestrantes de radicais livres, que foram apresentados nesse trabalho, em que a gente publicou numa revista japonesa, na Antioxidant Medical Science, que faz um trabalho de hepatoproteção da própolis verde em quadros experimentais de indução de estresse oxidativo, gerando uma redução na produção de mediadores inflamatórios e também de alterações funcionais nos hepatócitos. E esse mecanismo antioxidante, são vários os mecanismos, né, associados à própolis, e são vários os mecanismos exatamente porque a gente apresenta na composição química da própolis diversas substâncias presentes. Então, cada uma daquelas substâncias, ácido paracumárico, ácido cafeico, os derivados prenilados, os derivados do ácido cinâmico, cada um deles tem um mecanismo próprio de ação e consegue, então, por isso, vários mecanismos de resposta fisiológica. Entre eles, as ações sobre redução da peroxidação lipídica, aumento da expressão de superóxido dismutase e catalase, são as nossas defesas antioxidantes naturais, e uma série de outros fatores relacionados à ação terapêutica da própolis. E a gente finalmente chegou num protocolo, depois de todo o desenvolvimento farmacológico, toda a validação farmacológica, toda a padronização química e toda a investigação desses mecanismos de ação da própolis, chegamos
num protocolo senolítico, usando a citoprópolis pela característica da sua padronização, e a gente sabe, então, exatamente qual é a quantidade de extrato a ser apresentado para a obtenção de um princípio ativo em concentrações plasmáticas suficientemente grandes para a geração do efeito terapêutico. Então, isso nos permitiu estabelecer um mecanismo de dose e efeito e posologia a partir do extrato padronizado, que é o citoprópolis. E aí as doses ou terapias senolíticas, a base do citoprópolis foi, então, 700 miligramas, que é o que contém em uma cápsula do extrato seco padronizado, de própolis de Baccharis, que é a própolis verde do Brasil, que contém, então, o equivalente a 43 miligramas de artepelin-C e 12 miligramas de bacarina. São dois dos marcadores que a gente usa para esse processo de tratamento. E, nesse contexto aqui, a ideia, então, foi uma aplicação nas complicações de neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, e a dose diária, está ali embaixo, provavelmente o pessoal de trás não vê, 9 cápsulas ao dia, 3 cápsulas 3 vezes ao dia. Isso funciona excepcionalmente bem para quadros de evolução em processos neurodegenerativos. A gente vai mostrar aquela paciente que o filho deu depoimento, a gente estabeleceu um protocolo terapêutico para tratá-la, melhorando imensamente as características e a qualidade de vida dela nesse processo funcional, usando exatamente esse protocolo do citoprópolis associado a um protocolo terapêutico integrativo. E é importante a gente salientar que esse é um tratamento individualizado. A gente fez a avaliação da paciente, fez a avaliação bioquímica da paciente exatamente para estabelecer as doses, as posologias individuais para aquela paciente naquela condição. Era uma paciente de 70 anos, paciente de 70 anos, mulher, diagnosticada então com sintomas de Alzheimer, e há 5 anos já vinha apresentando os sinais clínicos, que evoluiu muito rapidamente nos últimos anos. E sabem o que disparou o mecanismo? Era uma pessoa extremamente saudável, extremamente ativa, integrada, basta ver o depoimento do filho, né? Como ela era impactante na vida da família dela. Ela perdeu um filho num acidente em que ela teve um traumatismo craniano. E aqui, falando de uma abordagem mais mental, como foi trabalhado no nosso contexto do congresso de hoje, ela não admitia ter perdido o filho no acidente. E ela ordenou ao cérebro dela que esquecesse esse evento. Ela repetia várias vezes, por próprio relato do filho, eu quero esquecer desse fato. Eu ordeno o meu cérebro que eu esqueça esse evento traumático. E o que é que o cérebro faz? Atende à ordenação, atende a essa ordem. Essa ordem repetida internamente com tanto vigor, né, com tanta emoção, ela não admitia ter perdido o filho, porque ela deveria ter ido na ordem natural cronológica da vida. Ela deveria ter ido, e o filho, que tinha toda uma vida pela frente, deveria ter continuado existindo. E essa ordem seriamente induziu mecanismos de neurodegeneração. Além, claro, do próprio elemento inflamatório induzido pelo trauma mecânico, né? Então, o que a gente fez aqui para a paciente? Protocolo antioxidante anti-inflamatório, em doenças oxidativas, citoprópolis, 90 cápsulas, 3 cápsulas diárias, 3 cápsulas 3 vezes ao dia, entre as refeições, para melhor absorção do princípio ativo e efeito antioxidante sistêmico. Uma fórmula na forma de sachês, um sachê, então, que contém uma série de reposições e protetores, com o objetivo de proteger e recuperar a função neuronal e a disfunção mitocondrial
O Dr. Christian falou muito aqui das mitocôndrias, né, da capacidade que as mitocôndrias têm de promover uma melhoria da neurotransmissão pela geração de energia, pela capacidade de produzir ATP, e o ATP, a partir daí, gerar um mecanismo de liberação funcional dos neurotransmissores, recuperar a função neurotransmissora. A gente agregou fosfatidilcerina e fosfatidilcolina como estabilizadores de membrana. Então, essa é uma fórmula que integra suplementos nutricionais associados a plantas medicinais com extratos padronizados. Mucuna pruriens, com altos teores de levodopa para restabelecer o padrão dopaminérgico. Bacopa monnieri, para melhorar a neurotransmissão colinérgica, diminuindo o estresse oxidativo e reduzindo também a degradação da acetilcolina. E aí a gente tem, então, essa fórmula de apoio na forma de sachê. Repusemos os níveis de vitaminas D, A e K2, como reposição de vitaminas lipossolúveis, e a reposição, especificamente para o Alzheimer, com a Upersia e a Melissa officinalis. Upersia serrata funciona como inibidor da degradação de acetilcolina, é um inibidor da destruição enzimática da acetilcolina, isso melhora a neurotransmissão colinérgica e pode preservar aqui neurônios colinérgicos. E a Melissa diminui a excitação neuronal, que leva a prejuízos cognitivos ainda maiores. Então, essa paciente teve uma melhora fantástica depois desse tratamento, incluindo o protocolo terapêutico do citoprópolis, né? E aqui são os meus contatos, tenho ainda 57 segundos. Minhas agendas para atendimento. O Instagram, se vocês eventualmente quiserem compartilhar, como diz o Betete, tem que seguir gente boa, né? Gente que contribui para a nossa formação e para a melhoria da nossa qualidade de vida. E a gente gostaria, então, de agradecer a todos vocês, deixando a nossa mensagem final, que é nosso dever e nossa obrigação. Gratidão. Gratidão. Só deixar a nossa mensagem final, que é nosso dever e nossa obrigação divulgar a boa ciência para o bem e saúde de toda a humanidade. Tá bom? Gratidão. Oi. Mais uma vez, a farmácia de Deus, a farmácia da natureza, ajudando a termos mais saúde. O professor Dr. Niraldo está sempre comigo lá no canal, uma lembrança da sua participação aqui no nosso congresso, tá bom? Muito obrigado, Betete, pela oportunidade, sempre a postos. Com certeza, ano que vem ele volta. Obrigado, pessoal.